Passo agora a palavra ao senhor Marcelo Rocha Monteiro, Procurador de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Alô. Bom dia a todos. Eu agradeço ao deputado Gurgel pelo convite. Quero cumprimentar a deputada Bia Kicis, a vice-presidência aqui no momento, presidindo esses trabalhos. Deputado Daniel Silveira, que tivemos oportunidade de estar juntos lá no Rio de Janeiro, no lançamento da Frente de Segurança. Deputado Eduardo Bolsonaro, parabenizo aí pela iniciativa. Meu querido amigo, deputado Kim Kataguiri, também meus cumprimentos. O meu antecessor disse que, no entendimento dele, havia um consenso, então eu quero pedir desculpa, porque eu vou quebrar o consenso, né, dizendo que eu apoio, né, a iniciativa aqui da Casa, no sentido da abolição da audiência de custódia, ou, no mínimo, da abolição da audiência de custódia nos moldes em que ela é feita hoje, né? E por que isso? A audiência de custódia tem por base a Convenção Americana de Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, que no seu artigo 7, item 5, prevê que toda pessoa retida ou detida deve ser conduzida sem demora à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer funções jurisdicionais. O nosso Código de Processo Penal, ele prevê, desde sempre, a apresentação imediata de quem foi preso em flagrante à autoridade policial, que é o delegado. O artigo 304 diz que o delegado vai ouvir o condutor, que é a pessoa que efetuou a prisão, vai ouvir as testemunhas, vai interrogar o preso e, resultando das respostas fundada a suspeita contra o conduzido, mandará recolhê-lo à prisão. A contrário senso, o que isso significa? Se o delegado entender, depois de ouvir todas essas pessoas, quem efetuou a prisão, as testemunhas, eventualmente a vítima e o preso, de que não procede aquela prisão, não há fundamento para aquilo, seja porque não houve crime, seja porque não foi aquela pessoa que o cometeu, ele não vai recolher o preso à prisão. Então, ele estará exercendo, nesse momento, uma função de controle da legalidade da prisão que é própria do juiz e que a lei atribui a ele nesse momento. E, mais do que isso, ainda que ele considere que a prisão foi legal, dependendo do crime, ele, delegado, poderá conceder liberdade mediante fiança. Novamente, estará exercendo função jurisdicional, jurisdição cautelar, não é? Contra a cautela, e, por expressa, não está usurpando a função do juiz, porque está fazendo isso por expressa autorização do nosso Código de Processo Penal. De maneira que não vejo necessidade da audiência de custódia para que se cumpra o determinado no artigo 7, item 5 do Pacto de São José. O nosso Código já faz isso. Existe uma outra autoridade, que é o delegado de polícia, com todo respeito aqui pelos que me antecederam, que discordam dessa opinião, que vai fazer esse controle. O delegado olhou, prisão foi ilegal, não vai ficar preso, não vou recolher o xadrez, não vou recolher a prisão, vai ser liberado. Prisão foi legal, mas nesse caso aqui cabe fiança, vai ser liberado mediante fiança. O delegado pode fazer isso, o delegado tem poder para fazer isso. O Código de Processo Penal lhe dá esse poder. A outra coisa que eu quero ponderar, é que o Código, o Pacto de São José da Costa Rica, é de 22 de novembro de 1969. A realidade da América Latina era completamente diferente. Nós tínhamos no Brasil e em diversos outros países regimes de exceção. Nós tínhamos problemas com prisões ilegais. Hoje, o panorama no Brasil é completamente diferente. Aliás, não só no Brasil, como na América Latina, quase toda, com as lamentáveis exceções de Cuba e Venezuela, que continuam sendo regimes autoritários, ditatoriais. Mas é evidente que a realidade brasileira, em termos de atuação policial, de prisões ilegais, de 2019, não é a mesma de 50 anos atrás. É importante que isso seja também levado em consideração. A outra questão importante é, mais uma vez, lamentavelmente, a violação da democracia representativa. É o Congresso sendo, desculpem o palavreado, sendo jogado para escanteio.
não é? Uma norma de processo penal, a criação de uma audiência partindo do Conselho Nacional de Justiça por resolução. Isso tem que ser discutido, isso é lei processual penal. Os senhores foram eleitos para fazer as leis, não foram os integrantes do Conselho Nacional de Justiça. Né? Ninguém votou para nenhum integrante do Conselho Nacional de Justiça. Mais uma vez, o CNJ extrapola suas funções, legislando sobre processo penal, atropelando o Congresso Nacional e violando a democracia representativa. Democracia representativa, os senhores sabem, né? É o pior regime que existe, com exceção de todos os outros, já dizia Winston Churchill. Né? E na prática, né, em que aproveita essa audiência de custódia? Nós já temos sistemas de controle, mecanismos de controle da legalidade da prisão. A prisão, no Código de Processo Penal, tem que ser comunicada imediatamente ao juiz. Né? O preso tem que ser submetido a exame de corpo de delito. Ah, mas o sujeito não vê. O juiz não vê o preso. Eu ouvi aqui o meu ilustre antecessor dizendo que a grande utilidade prática da audiência de custódia é aumentar, aspas, aumentar a capacidade sensorial do julgador. O juiz ouve o preso, o juiz vê o preso e depois ele decide. Decide o quê? A mais importante decisão que um juiz tem a tomar quando alguém é preso em flagrante é sobre se é necessário manter aquele sujeito preso ao longo do processo que está para se iniciar ou se ele pode responder ao processo em liberdade. Quais são os 3 critérios que o Código de Processo Penal adota para que um réu responda ao processo preso? Vamos lá no artigo 312. Assegurar a aplicação da lei penal, né? Traduzindo do juridiquês para a língua de todo mundo. Perigo de fuga. Conveniência da instrução criminal. Perigo para a prova. Se ele ficar solto, ele vai ameaçar a testemunha. Garantia da ordem pública. Esse sujeito, se ficar solto, vai cometer novos crimes. Ele é perigoso. Ele é um bandido, quanto mais. Eu pergunto para os senhores em que o contato do juiz com o réu vai ao... Os senhores estão imaginando na audiência de custódia, onde o juiz, é incrível isso, né? Mas está lá no artigo 8º, inciso 8º da resolução, não pode fazer perguntas sobre o fato, não pode fazer perguntas sobre o crime, que é um pequeno detalhe, não é? O crime pelo qual o sujeito foi preso, o homicídio, o latrocínio, o estupro, o assalto à mão armada, né? Não pode fazer perguntas sobre isso. Então, ele vai olhar para o réu, né? Vai ter esse contato sensorial de que falou aqui o doutor Fábio, e vai perguntar: o senhor pretende fugir? Não, excelência. O senhor planeja ameaçar alguma testemunha de acusação? Não, excelência. E o senhor se considera perigoso? De jeito nenhum, excelência. Então, eu vou lhe soltar. Né? Eu vou lhe conceder a liberdade provisória. É esse o contato sensorial? De um juiz que não pode fazer perguntas sequer sobre o crime. O que o senhor estava fazendo nessa rua? O que o senhor atirou? Estava com essa arma por quê? O que o senhor estava fazendo nesse banco? Junto com esse outro, esse bando aí que não foi preso com o senhor porque fugiu. Não pode fazer pergunta sobre isso? Que sentido isso faz? Que contato sensorial é esse? Então, desculpem, com toda sinceridade, não vejo nenhuma utilidade. Outra coisa, não é verdade que a audiência de custódia não tenha sido implantada para diminuir o número de presos. Foi implantada com essa finalidade, sim. Os senhores encontram isso nos consideranda da resolução do Conselho Nacional de Justiça. Lá existe, em determinado momento, o seguinte considerando o número desproporcional de presos, o contingente desproporcional de pessoas presas provisoriamente. Isto é uma lenda, isto é uma falácia. O Brasil tem um contingente de presos provisórios muito grande, absurdo, de 40%. Não é de 40%, é de 34,5%, dados de ontem do prisonstudies.org, que é uma referência internacional nesse tema. Peço só 2 minutinhos.
o Brasil está em 86º lugar numa lista de proporção de presos provisórios. 34,4% dos presos no Brasil estão aguardando julgamento. Na verdade, não estão aguardando julgamento, né? Então, alguns estão aguardando julgamento, alguns estão aguardando o trânsito em julgado da condenação e ainda são considerados presos provisórios. Suíça, esse país horrível, essa ditadura terrível, tem 42%, mais do que o Brasil. Canadá tem 38,3%, mais do que o Brasil. Bélgica, 35,6%, mais do que o Brasil. Dinamarca, esse país horroroso do terceiro mundo, tem 35,5%. O Brasil tem 34%. Então, é uma balela que nós temos um contingente exageradamente grande de presos provisórios, e essa balela foi, sim, está aqui na resolução, um dos considerandos para se criar a audiência de custódia. Bom, o que eu posso dizer aos senhores é o seguinte: se não vamos abolir a audiência de custódia, que mobiliza centenas de juízes, promotores, policiais, né, para esse contato sensorial para o juiz olhar para o preso e dizer: como é que foi a sua... O senhor gostou de ser preso? Né? Ficou satisfeito com a sua experiência? Né? E aí resultar nisso que o coronel nos falou, né? 82% de afirmações mentirosas de agressão. 82%. No lugar disso, vamos, pelo menos, transformar essa audiência numa audiência de instrução, permitindo, aí sim, o oferecimento de denúncia oral pelo Ministério Público, trazendo utilidade prática e equidade. Que é isso de interrogar só o preso? Vamos interrogar quem efetuou a prisão, vamos inquirir quem efetuou a prisão, vamos inquirir a vítima, vamos inquirir testemunhas presenciais e vamos usar essa prova, ó, estabelecendo um rito sumaríssimo para as hipóteses de prisão em flagrante, trazendo celeridade. Eu discordei de quase tudo que o colega aqui, quase que virou um júri isso aqui, botar um defensor de júri, um promotor de júri e um advogado de júri, tinha que dar nisso. Mas, enfim, o nome. Bom... Mas o fato é o seguinte, eu concordo, tem que dar celeridade. Celeridade é bom para o réu inocente, para o réu culpado, é bom para a vítima, é bom para todo mundo. Então, por que não fazer desse limão uma limonada e aproveitar a audiência de custódia para transformá-la numa audiência de instrução? É o que eu tinha a dizer. Muito obrigado.